Livro de Jasher, do capítulo 46, José interpreta sonhos de seus companheiros de prisão. Ao capítulo 47, Isaac abençoa seus 2 filhos e morre. Capítulo 46, José interpreta sonhos de seus companheiros de prisão. Naqueles dias, José estava ainda na prisão na terra do Egito. Naquela época os atendentes de Faraó ficaram de pé diante dele, o chefe dos mordomos e o chefe dos padeiros que pertenciam ao rei de Mitzraim, Egito. E o mordomo tomou vinho e o colocou diante do rei para beber, e o padeiro colocou o pão diante do rei para comer, e o rei bebeu o vinho e comeu o pão, ele e seus funcionários e ministros que comeram na mesa do rei. E enquanto eles estavam comendo e bebendo lá, o mordomo e o padeiro permaneceram, e os ministros do faraó encontraram muitas moscas no vinho que tinha trazido o mordomo, e pedras de nitrato foram encontradas no pão da padaria. O capitão colocou José com o atendente oficial do faraó, e os oficiais do faraó estavam presos há 1 ano. E no final do ano, ambos sonharam sonhos em uma noite, na prisão onde eles estavam, e de manhã, José foi assisti-los como de costume, e viu-os, e eis que seus rostos estavam abatidos e tristes. E José perguntou-lhes: por que estão seus rostos tristes e desanimados neste dia? E eles disseram: tivemos sonhos, e não há ninguém para interpretá-los. E José disse-lhes: conte-me, eu lhes peço seu sonho para mim, e o Senhor dará a vocês uma resposta de paz como vocês desejam. E o mordomo contou seu sonho a José, e ele disse: eu tive meu sonho, e eis uma grande vinha estava diante de mim, e eis que na vinha eu vi 3 ramos, e a vinha rapidamente cresceu e alcançou uma grande altura, e seus ramos foram curados e tornaram-se uvas. E eu peguei as uvas e pressionei-as em um copo, e coloquei-o nas mãos do faraó, e ele bebeu. E José disse-lhe: os 3 ramos da vinha são 3 dias. Ainda no prazo de 3 dias, o rei vai mandar seres trazido para fora, e ele irá te restaurar ao teu ofício, e tornarás a dar ao rei seu vinho para beber como no início, quando eras mordomo. Mas deixe-me encontrar favor nos teus olhos, para que te lembres de mim quando o faraó estiver bem contigo, e tragas bondade sobre mim e tires-me desta prisão, pois eu fui roubado da terra de Canaã, e fui vendido como um escravo neste lugar. E também o que foi dito relativo à esposa do meu mestre é falso, pois eles colocaram-me neste calabouço por nada. E o mordomo respondeu a José, dizendo: se o rei lidar bem comigo como antes, tal como tu interpretaste a mim, vou fazer tudo o que tu desejas, e te tirarei deste calabouço. E o padeiro, vendo que José com precisão havia interpretado o sonho do mordomo, também aproximou-se e contou todo o seu sonho a José. E ele lhe disse: no meu sonho eu vi, e eis que 3 cestas brancas na minha cabeça, e olhei e eis que lá estavam no cesto superior, todos os tipos de carnes cozidas para faraó, e eis que as aves estavam comendo-as de fora de minha cabeça. E José lhe disse: as 3 cestas que tu viste são 3 dias, e dentro de 3 dias faraó cortará tua cabeça, e a pendurará numa árvore, e as aves irão comer a tua carne, como viste em teu sonho. Naqueles dias a rainha estava prestes a dar à luz, e após esse dia ela gerou um filho ao rei de Mitzraim, e proclamaram que o rei tinha recebido seu primeiro filho, e todo o povo do Egito juntamente com os funcionários e agentes do faraó alegraram-se grandemente. E após o 3º dia de seu nascimento o faraó fez uma festa para seus funcionários e agentes, os anfitriões da terra de Zoar e da terra de Mitzraim. E todo o povo de Mitzraim, e os servos de Faraó vieram para comer e beber com o rei na festa de seu filho, e para se alegrar com a alegria do rei. E todos os oficiais do rei e seus servos foram alegrar-se nesse momento durante 8 dias de festa, e festejaram com todos os instrumentos musicais, com tamborins e com danças na casa do rei por 8 dias. E o mordomo, a quem José tinha interpretado o seu sonho, esqueceu-se de José, e ele não falou ao rei como ele havia prometido, pois isto veio do Senhor para punir José, pois ele havia confiado no homem. E José permaneceu após isso na prisão 2 anos, até que completou 12 anos. Capítulo 47, Isaac abençoa seus 2 filhos e morre. Isaac, filho de Abraão, vivia naqueles dias na terra de Canaã. Ele estava com 180 anos de idade, e Esaú seu filho, o irmão de Jacó, estava na terra de Edom. Ele e seus filhos tinham posses entre os filhos de Seir.
E Esaú ouviu que o tempo de seu pai estava findando-se a morte, e ele e seus filhos e sua casa, vieram à terra de Canaã, a casa do seu pai, e Jacó e seus filhos saíram do local onde eles habitavam em Hebron, e todos eles vieram a seu pai Isaque, e encontraram Esaú e seus filhos na tenda. Jacó e seus filhos sentaram-se diante de seu pai Isaque, e Jacó estava ainda de luto por seu filho José. E Isaque disse a Jacó: traga-me aqui teus filhos e eu os abençoarei. E Jacó trouxe seus 11 filhos diante de seu pai Isaque. E Isaque colocou suas mãos sobre todos os filhos de Jacó, e ele pegou-os e abraçou-os e beijou-os um por um. E Isaque abençoou-os naquele dia, e ele disse-lhes: que possa o Criador de vossos pais vos abençoar e aumentar tuas sementes como as estrelas do céu em grande número. E Isaque abençoou também os filhos de Esaú, dizendo: que possa Deus fazer vocês serem um pavor e um terror para todos que estivem diante de vocês e todos os vossos inimigos. E Isaque chamou Jacó e seus filhos, e todos eles vieram e sentaram-se diante de Isaque, e ele disse a Jacó: Deus Criador de toda a terra disse a mim: a tua semente eu darei esta terra como uma herança, se tuas crianças mantiverem meus estatutos e caminhos, e eu executarei a eles o juramento que eu jurei que teu pai Abraão. Agora, portanto, meu filho, ensina teus filhos e as tuas crianças a temer a Deus e a andarem no bom caminho que agradará ao Deus Criador, para se manterem nos caminhos do Senhor e seus estatutos, e o Senhor também manterá sua aliança com Abraão, e vai fazer o bem com vocês e suas sementes todos os dias. E quando Isaque terminou as instruções a Jacó e seus filhos, ele entregou o espírito e morreu. E Jacó e Esaú caíram sobre o rosto de seu pai Isaque e choraram. E Isaque tinha 180 anos de idade quando morreu na terra de Canaã, em Hebron. Então os seus filhos o levaram para a caverna de Macpela, que tinha sido comprada por Abraão dos filhos de Et, como possessão de um local para enterros. E todos os reis da terra de Canaã foram com Jacó e Esaú para enterrar Isaque, e todos os reis de Canaã mostraram grande honra a Isaque em sua morte. E os filhos de Jacó e os filhos de Esaú foram descalços sobre todo o caminho, andando e lamentando até que chegaram a Quireat-Arba. E Jacó e Esaú enterraram seu pai Isaque na caverna de Macpela, que é em Quireat-Arba em Hebron, e eles enterraram-no com grande honra, como no funeral de reis. E Jacó e seus filhos, e Esaú e seus filhos, e todos os reis de Canaã fizeram um luto grande e pesado, e eles enterraram-no e fizeram muitos dias de luto por ele. E Isaque deixou seu gado e suas posses e todos os que pertenciam a ele para seus filhos. E Esaú disse a Jacó: eis que eu peço a ti, tudo que nosso pai deixou vamos dividir em 2 partes, e eu terei a escolha. E Jacó disse: vamos fazê-lo. E Jacó tomou tudo que Isaque deixou na terra de Canaã, o gado e a propriedade, e ele colocou-o em 2 partes diante de Esaú e seus filhos, e ele disse: Esaú, eis que tudo isto está diante de ti, escolhe tu mesmo a metade que tu queres tomar. E Jacó disse a Esaú: ouve, eu peço-te, o que vou falar a ti. O Senhor do céu e da terra falou a nossos pais Abraão e Isaque dizendo: a tua semente dou desta terra como herança para sempre. Agora, portanto, tudo que nosso pai deixou está diante de ti, e eis que toda a terra está diante de ti. Escolhe tu o que tu desejares. Se tu desejares a terra inteira, toma-a para ti teus filhos para sempre, e se tu desejas as riquezas, leva-as para ti, e eu tomarei esta terra para mim e para meus filhos para herdá-la para sempre. E Nebaiote, filho de Ismael, estava na terra com seus filhos, e Esaú o consultou, dizendo: tem, portanto, Jacó dito a mim, e assim ele me respondeu: agora dá-me teu conselho e ouvirei. E Nebaiote disse: o que é isto que Jacó disse a ti? Eis que todos os filhos de Canaã vivem com segurança em suas terras, e Jacó disse que irá herdá-la com sua semente todos os dias. Vá agora, e pega as riquezas de teu pai e deixa Jacó teu irmão na terra, como ele tem falado. Esaú levantou-se e voltou a Jacó, e fez tudo o que Nebaiote, o filho de Ismael, tinha aconselhado. E Esaú tomou todas as riquezas que Isaque tinha deixado, os servos, as bestas, o gado e todas as riquezas. E ele não deu nada ao seu irmão Jacó.
E Jacó tomou toda a terra de Canaã, do rio Mitzraim, Egito, até ao rio Eufrates, e ele o tomou como posse eterna para seus filhos e para sua semente depois dele para sempre. Jacó também tirou a seu irmão Esaú, a caverna de Macpela, em Hebron, que Abraão havia comprado de Efron como possessão de um local de enterro, para ele e sua semente para sempre. E Jacó escreveu no livro de compra, e assinou, e ele testemunhou tudo isso com 4 testemunhas fiéis. E estas são as palavras que Jacó escreveu no livro, dizendo: a terra de Canaã e todas as cidades dos hititas, os heveus, os jebuseus, amorreus, perizeus e os girgazeus, e as 7 nações do rio Mitzraim até o rio Eufrates. E a cidade de Hebron Kiriat Arba e a caverna que está nela, tudo comprou Jacó de seu irmão Esaú por valor, e possessão como herança para sua semente depois dele para sempre. E Jacó levou o livro da compra e da assinatura, e ele colocou-os em um recipiente de barro para que eles pudessem permanecer por muito tempo, e ele os entregou nas mãos de seus filhos. Esaú tomou tudo que seu pai tinha deixado a eles depois da morte de seu irmão Jacó, e ele levou todos os bens, de homem e bestas, camelos e burros, bois e cordeiros, prata e ouro, pedras e obdélio e todas as riquezas que pertenciam a Isaque, filho de Abraão. Não houve nada que Esaú não tomasse para si, de tudo que Isaque tinha deixado após sua morte. E Esaú levou tudo isso, e ele e seus filhos foram para casa para a terra de Seiroreu, longe de seu irmão Jacó e seus filhos. E Esaú tinha posses entre os filhos de Seir, e não retornou à terra de Canaã depois desse dia. E toda a terra de Canaã tornou-se uma herança aos filhos de Israel como herança eterna, e Esaú com todos os seus filhos herdaram a montanha de Seir.